E aí, tudo bom? Aqui quem fala é o Renato da RNA 3D, voltando com vídeo novo, aula completa de materiais para este apartamento, tá? O apartamento, se você não sabe qual é, já teve o primeiro vídeo, a aula número 1, completa também sobre iluminação, beleza? Se você está acompanhando aí, já deixa seus comentários se está gostando ou não. Se você achou o vídeo relevante, também deixa aí seu like, seus comentários, ver o que fica melhor para você. E, por favor, se você não está gostando do conteúdo, me avisa também aí nos comentários, beleza? Para a gente tentar melhorar. Então, como o vídeo já é longo, eu já vou deixar aqui a lista também de todas as partes e tempos que eu fui falando, abordando cada tema. E aí você fica à vontade, tá legal? Mas tenta ver o vídeo até o final, que ele é muito bom para você ir aprendendo todos os processos do V-Ray. Esse exercício eu estou fazendo desde o zero até a parte de pós-produção. Então por isso que ele é bastante longo, mas ele é bem importante para vocês aprenderem como renderizar da forma correta e também produzir de forma mais rápida aí no seu escritório. Valeu? Então, vamos pro vídeo. Bom, vamos lá então. Vamos continuar aqui com o nosso apartamento. Lembrando que na aula 1 foi falado sobre iluminação, ó, já deixei aqui renderizado de novo. Renderizei até um pouquinho mais de qualidade no médio aqui, para a gente ter uma ideia de como ficou a iluminação, tá legal? Só então voltando, fazendo um breve histórico aqui. Foi colocado algumas luzes, né? Eu vou tirar aqui o teto para vocês observarem. Então foi colocado IES, tá? O ícone acabou, na volta ficou pequenininho aqui, ó, mas tem IES. Eu tenho uma retangular light aqui dentro. Eu tenho outra retangular light aqui, aonde que tem a sanca, né? Ó, dentro da sanca. Eu tenho também as mesh lights, que são esses pontilhadinhos vermelhos que fazem acender. Como aqui eu tenho também uma spotlight, que está aqui também. O ícone acabou ficando pequeno depois que fechou e abriu o arquivo, o ícone ficou pequeno, mas tudo bem, está funcionando. E uma mesh light aqui. Lá fora nós colocamos por último, no final do vídeo, esse retângulo de luz. Temos também uma esferinha light ali dentro, ó, do nosso abajur, e essa esfera light ela foi copiada para essa luminária. Tá legal? Lembrando que por que a minha visualização de luzes está assim, ó? Por causa deste ícone aqui, ó. Deixa eu botar essa parte do V-Ray para cá. Esse ícone aqui, ó, ele habilita e desabilita o que é sólido, tá? Então, se eu clicar novamente nele, ele vai deixar como você deve estar vendo aí no seu V-Ray, ó. Tá bom? Dessa forma. Se você não gostar, você pode utilizar ele para ficar sólido e aí ele volta para essa configuração. Tem as fitinhas de LED aqui também. E agora nós vamos começar materiais. Para iniciar materiais, eu preciso dar uma breve introdução. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer essa breve introdução em alguns minutos e depois vou colocar apenas 2 materiais, ou 3, quem sabe, para o vídeo não ficar muito longo. Aí depois a gente divide isso em outro vídeo, aplicando todos os materiais na cena, tá legal? Então, ó, para começar, a gente precisa o quê? Entrar no Asset Editor. E dentro do Asset Editor você tem esses ícones aqui em cima. Eu tenho a parte de materiais, onde ele lista aqui todos os materiais que estão aplicados dentro do seu modelo, tá? Esses nomes aqui são os mesmos nomes que você vai encontrar aqui no seu InModel. Então dentro do InModel tem todos esses materiais e também eles constam aqui dentro do V-Ray. Eu tenho a parte de luzes, que você já conhece. Eu tenho a área de... são elementos... eu tenho a área de geometrias, tá? Que a gente não vai usar agora. Tenho a área de camadas, que isso aqui é bem lá na frente, que eu vou explicar para vocês. E isso aqui, eu tenho algumas texturas, que aí ele está me mostrando aqui 2 texturas, que é a do céu e a textura do environment.
que eu já mostrei para vocês onde fica o environment aqui, ó, que a gente desabilitou, não foi? Então aqui eu tenho também a parte da qualidade e a parte de toda a configuração do V-Ray para ele renderizar. Eu vou botar para low novamente e vou dar um denoiser, e vou tirar o denoiser aqui que eu tinha colocado, tá legal? Mas eu vou abrir um outro arquivo para ficar mais fácil o entendimento sobre os materiais, tá legal? Então eu vou abrir um arquivo novo aqui. Bom, então abriu aqui o arquivo. Esse arquivo eu utilizo bastante, que é um arquivo que eu chamo de teste de materiais, tá legal? Eu vou retirar aqui a princípio essas barras laterais só para apresentar para vocês o cenário aqui, ó. Então eu tenho duas luzes do V-Ray, ó. Essa aqui retangular e a outra também retangular aqui. E o meu material está cru. Quando eu falo cru, ele está sem material nenhum, é o default do meu SketchUp, tá legal? Então quando eu renderizo, você vai ver alguma coisa desse tipo, ó. Então tá aqui a renderização, não tem material nenhum como eu falei, só as luzes aqui, ó. Então vamos lá, vamos começar a aula de materiais. Para você entender como é que funciona, vou apresentar aqui a barra dos materiais para você, ó. Por que só está aparecendo Color M01? Porque é a cor que está aplicada nessa tipote aqui, ó, Color M01, beleza? Quando você insere um material pelo SketchUp, vai aparecer lá também naquela lista. Ou você pode inserir um material por aqui, ó, criar um asset, você vem e cria um material por aqui também, tá? Basicamente a gente só vai utilizar o material nesse momento genérico, tá legal? Você tem a configuração desse material, que ele vai vir aqui para o lado direito, que é a configuração daquela cor branca ali, ó. Então eu tenho o V-Ray BRDF, eu tenho o difuso e mais outros elementos ali que vão ser trocados e modificados. Lembrando que esse material ele precisa ter sempre, você tem que observar que materiais eles possuem características diferentes, óbvio, né? Mas o que acontece? Você precisa sempre lembrar de alguns elementos, como eu preciso de uma cor, eu preciso eu preciso de uma cor, eu preciso de saber se esse meu material tem reflexo ou não tem reflexo, se esse reflexo é um reflexo fosco ou brilhoso, e se meu material possui rugosidade ou não rugosidade, correto? E tem mais algum outro elemento que é a transparência também. Então eu preciso saber se eu possuo pelo menos essas 5 características no meu material, tá bom? Lembrando que você tem aqui, você tem o formato com essa barrinha, que é a barrinha que muda para o formato básico, o seu provavelmente deve abrir assim, mas você também tem para deixar ele com o formato mais amplo, né, mais completo de configuração, beleza? Do lado esquerdo dessa setinha, ó, do seu lado esquerdo, eu tenho os materiais que você vai ter aí dentro do seu V-Ray quando instalar, ó. Eu entro aqui em materiais, e aí eu tenho, o seu provavelmente vai começar aqui do Bricks até o wood laminado, tá legal? Das madeiras aí. O seu provavelmente tem todas essas ferramentas aqui e aonde você pode ir mexendo. Você tem aqui embaixo o modo de visualização, do jeito que ficar mais à vontade você coloca para você, tá certo? E o meu eu gosto de trabalhar assim, e eu ainda tenho uma barra que eu coloquei para mim aqui com os meus materiais. Isso aqui eu vou apresentar para vocês também quando você quiser salvar um material e colocar dentro da sua biblioteca pessoal. Então, gente, apresentando aqui essa parte toda, eu vou começar a construir os materiais, tá? Você, então, como eu falei, tem duas formas de construir. A gente pode construir um material por aqui, né? Pelo SketchUp. Então, ó, vou começar aqui, material, posso dar um nome se eu quiser. Eu vou colocar aqui, por exemplo, parede azul. E vou colocar, eu vou dar só OK. Essa parede azul ela está pronta. Vamos ver se ela entrou lá no editor. Ela entrou aqui
como parede azul. Para você entender, ó, a cor dela está relacionada a esse carinha aqui, o difuso. Então, eu clico nesses quadradinhos, esse quadradinho me mostra as cores como é lá nas luzes, tá? Então, vou botar aqui uma parede azul, eu já tenho um azul marcado aqui. A gente trabalha sempre de 0 a 255 do RGB, fica mais fácil. E aí, você vem e aplica esse material lá no seu SketchUp. Ou você aplica ou você vai aplicá-lo pelo baldinho, ou você vai aplicar por aqui pelo V-Ray, tá legal? Eu gosto de aplicar pelo V-Ray. Então você entra, botão direito, Edit Component. Eu gosto de selecionar, botão direito, Apply to Selection. Pronto, foi aplicado ali, ó. Então você vai perceber que na hora da renderização aquele material já foi aplicado, né? Isso aqui é o básico. Só que esse material ele só tem um difuso, ele não tem características de reflexo, ele não tem características de brilho. Então vamos fazer isso agora, ó. Eu vou pegar, temos a barra aqui de reflexo embaixo, e essa barra me diz algumas coisas, ó. Reflection Color está pretinha, significa que eu não tenho reflexo, tenho 0 reflexo. Então quando eu venho aqui trazendo para o branco, ó, o meu objeto vai ficando reflexivo. Eu posso também, se você gostar, e eu prefiro às vezes, é você mudar aqui nesses 3 quadradinhos aqui, ó, o formato de visualização desse objeto, desse material. Então, ó, você pode botar como tecido, como piso, como ground, chão, e outros tipos de superfície também, ó, parede e a parede mais próxima, tá certo? Eu vou deixar por enquanto como floor, porque aí você vai enxergar essa porta ali refletindo, tá legal? Beleza, a gente já tem aqui reflexo, que eu posso tanto colocar o reflexo por alguma tonalidade entre branco e preto, significa que eu tenho preto 0 reflexo, branco eu tenho 100% de reflexo, tá certo? Só que o meu brilho ele está 100%, olha só. Por que o meu brilho e o meu reflexo está 100%? Por causa do Reflection Glossiness. Ó. O Reflection Glossiness ele está te mostrando que ele tem a perfeição de 1, e se você reduz esse valor aqui, ó, eu vou ganhando um brilho mais fosco, ou um reflexo mais fosco, tá? Na verdade, o Reflection Color está te trazendo aqui todo o brilho que você tem, 100% de brilho, e o Reflection Glossiness está te trazendo se você tem um brilho, um reflexo total, ou você tem um reflexo mais fosqueado. Tá legal? Vamos ver como é que isso vai funcionar lá dentro da renderização. Ó. Eu estou com um brilho aqui de reflexo de 65%, significa que meu objeto vai ficar com um reflexo fosco, correto? Agora, se eu coloco um reflexo, se eu boto um reflexo mais próximo de 1, significa que eu tenho um brilho mais próximo do 100%, né? Mais perto de um espelho, legal? Então, a gente pode ainda fazer algumas outras configurações que estão relacionadas a Fresnel, que é uma característica do objeto, quando ele tem um reflexo, e também de acordo com o ângulo que você enxergar esse objeto e a incidência de luz, você consegue ver aquela cor funcionando de reflexo no seu objeto azul. Se eu retirar essa ferramenta aqui, ó, esse item, o meu objeto ele não vai conseguir manter o meu azul do difuso, e aí ele vai trazer um objeto totalmente cromado, tá certo? Meu objeto totalmente cromado, ó, eu tiro
e o meu objeto fica cromado. Se eu boto 1, 100%, o meu objeto se transformou num espelho. Vamos ver se ele se transformou num espelho? Tá aí, o objeto ficou totalmente reflexivo, tá? Essas partes pretas é porque eu não tenho nada para trás da minha cena. Então a gente vai voltar com o Fresnel. E aqui no IOR vai ser também uma característica daquele brilho, daquele reflexo. Se esse reflexo, esse índice de refração, índice de reflexo aqui, cada objeto possui um índice, tá certo? Quando eu ligo ele aqui, ó, significa que eu estou trazendo um pouco mais de qualidade e também deixando o objeto mais perto do real. Vocês vão reparar que quando a gente trouxer alguns elementos metalizados, alguns objetos, materiais de metal, você vai ver que cada índice representa um tipo de metal. Tá legal? Por enquanto eu vou falar rapidamente sobre isso. E também tem o BRDF, que significa como vai ser o formato do seu highlight, do seu brilho naquele material. Tá? Ele já traz sempre nesse formato GTR, que é mais utilizado para objetos metálicos, mas eu tenho outros também aqui. A gente basicamente, ultimamente, sempre usava o Blim, tá? Mas agora, nessa versão em diante, a gente tem o GTR. Tá? Não se preocupe com isso no momento. Eu posso até mostrar para vocês alguma característica diferente sobre isso. Olha só, trouxe aqui para você entender qual é a característica de cada tipo de elemento ali que eu estou falando, né? Nós temos, como eu falei, nós temos o Phong, Blim, Word, e aqui ele te mostra mais ou menos como funciona esses tipos de brilho. Tá legal? Aqui você também pode ver características desse tipo de brilho. Beleza? Então, voltando lá, nós temos então um material que a gente pode chamar aqui de um material brilhoso, né? Como se fosse um plástico ou algo do tipo. Então, eu não trabalho 100% de branco, eu boto sempre um pouquinho menos. Digamos que a gente está fazendo aqui um plástico. Eu vou colocar também não 100% de Reflection Glossiness, vou botar aqui aproximadamente uns 85%. E aí a gente já tem um material pronto ali. Na verdade, eu falei que era parede, né? Se é uma parede azul, a gente não tem tanto brilho, correto? Então eu tenho que tirar esse brilho aí. Eu vou botar o meu objeto parede com 50% de Reflection Color e 50% metade ali de brilho, um brilho mais fosco, tá legal? A gente pode aplicar também, como eu falei, pelo baldinho do SketchUp, e aí você tem todo o seu material funcionando ali, ó, na ceninha. Beleza? Vamos fazer agora uma textura, né? Vamos colocar, por enquanto, uma textura para a gente ver como é que também vai se comportar se a gente trouxer de fora o material, ou então pegar um material aí da sua biblioteca, do próprio V-Ray também. Então, eu vou entrar com vocês aqui, vamos experimentar. Então, olha só, eu entrei aqui no site da Duratex para a gente baixar um arquivo e ver como que podemos trabalhar com esses produtos já de catálogos, né, das empresas. Então, ó, vou pegar aqui, por exemplo, um piso. Vou pegar esse primeiro laminado aqui. Vou pegar essa linha twist. Vamos pegar esse carvalho aqui, ó, porque ele já tem um certo brilho. Ó. Você pode reparar que ele possui, vou dar um zoom aqui, ó, um brilho. Vamos entrar aqui no item dele.
você vai ver na foto que ele possui um brilho fosqueado. Ó. Pode reparar que é um brilho mais fosco, não é aquele brilho e aquele reflexo mais nítido, correto? Então eu vou baixar aqui esse arquivo, tá? Essa textura, ó, vou baixar essa imagem e nós vamos trabalhar com essa textura aqui, tá bom? Então vamos abrir lá no nosso SketchUp. Eu vou pegar por aqui para você aprender como você pode criar um material pelo V-Ray. Então eu vou entrar nesse ícone aqui da esquerda, materiais, nós vamos fazer um material genérico. Esse material genérico posso renomear apertando o meu botão direito e posso colocar aqui o nome lá vou colocar como piso madeira. E dentro do meu difuso eu tenho a cor dessa madeira. Essa cor dessa madeira claro que a gente tem uma textura, né? Então nesse íconezinho que você vai ver aqui nesse quadradinho, você tem a área de slot de textura. Então eu vou colocar qual é a textura, ele vai te mostrar vários itens que você pode inserir ali naquele slot, mas o que a gente quer é uma fotografia. Então eu vou botar um bitmap para eu pegar aqui o piso. Então ó, esse piso ele carregou aqui dentro do SketchUp, dentro do V-Ray. Eu vou pegar, dar a setinha para trás para ele voltar para outra aba. E aqui está o nosso material de piso. Esse material de piso, eu vou colocar ele aqui no chão. Ó, eu vou apertar o botão direito, Edit Component. Como isso aqui é um C, né, todo marcado, eu vou aplicar por aqui também. Tá legal? Ó, apliquei. A gente precisa arrumar a escala do desenho. Vou botar aqui um valor maior. Vou botar 2, vou dar uma exagerada. Pronto, vou deixar por enquanto assim. E vamos fazer a configuração desse material de madeira. Então a gente já sabe que dentro do difuso foi ali a textura de bitmap. Nós vamos para o reflexo. Esse reflexo, a gente precisa ter um reflexo mais fosco, né, como a gente viu na imagem. Então, eu tenho reflexo? Sim. Então eu vou e coloco o meu Reflection Color para alguma cor, né? Depois eu vou para o Reflection Glossiness. Esse Reflection Glossiness ele não pode ser 100%. Então eu tenho que reduzir para ele ficar um reflexo mais fosco, conforme aquela foto de lá. Você pode ligar aqui o seu Reflection IOR e eu vou colocar aqui para Blend, para ficar, como não é um objeto metálico, eu levo para o Blend, tá legal? Olha só, vamos ver a renderização, como é que está funcionando ali. Bom, nosso material acabou de renderizar. Ó, deu para perceber que o nosso brilho, ó, ele ficou mais fosco, né? Ele não é um brilho totalmente homogêneo, correto? É um brilho mais fosco. Se você achou que está pouco, você pode colocar um pouco mais, mas eu gostei. Você pode reparar também que a nossa textura da parede, ela está refletindo que a cor do material aplicado na parede, né? Aplicado aí da madeira. Só que isso que eu estou explicando para vocês é o básico do básico, tá bom? É para a gente iniciar, ter uma ideia de como funcionam os materiais. Mas ainda está faltando um item importante aqui. Lembra daqueles 5 itens que eu falei? Nesse momento está faltando o quê? A rugosidade do teu material, né? Mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo para vocês entenderem melhor, tá bom? Então, vamos passar agora para dentro do apartamento. Bom, então eu vou começar fazendo o material da parede branca. Vou começar fazendo aqui pelo SketchUp para ficar mais simples e rápido. Então, vamos colocar aqui parede branca. Colocar uma
cor para ela. Não precisa ser 100% branco, tá, gente? Isso é uma coisa que vocês precisam sempre se preocupar. Fica mais fácil de ver isso lá no V-Ray. Mas eu vou aplicar aqui um material de parede branca em todas as paredes. Aqui a gente vai colocar uma outra textura. Então vou deixar ela quieta por enquanto. Mas vamos fazer a configuração desse material parede branca. Ó, esse material ele já está listado aqui em algum lugar. Ó. Tá aqui, ó, parede branca. Então daqui a gente pode fazer a sua configuração. Eu vou colocar aqui, como eu falei, jamais utilize 100% de branco, tá? Não coloque no 255, use sempre um pouco menos, porque com os reflexos da luz batendo no material, acaba que o branco reflete muito e isso vai deixando o seu cálculo ainda mais lento. Então, para não deixar o meu cálculo lento no V-Ray, eu costumo descer um pouco esse branco aqui. Eu vou botar mais ou menos uns 240. E aqui a gente vai colocar agora um pouco de reflexo e um pouco de brilho, né? Então, ó, como é uma parede simples, eu vou botar um valor bem fosco, bem pequeno, ligar aqui o IOR e botar Blin. Tá legal? Então aqui eu tenho aproximadamente 50%, 55% de reflexo e brilho aí na minha parede. Tá? Bom, outra coisa que a gente pode também aplicar o material, digamos, vamos colocar um material aqui nessa mesinha. Então a gente pode pegar uma madeira externa ou uma madeira do próprio V-Ray, né? Uma madeira da própria biblioteca do V-Ray. Vamos colocar do próprio V-Ray, só para a gente ver como é que funciona também. Ó. Então vou entrar aqui em materiais, vou entrar na parte de madeira, tá aqui. E aí você vê que tem alguns pisos. E eu vou colocar essa aqui, ó, Plywood 50 centímetros, tá bom? Então, ó, aperto o botão direito, boto para adicionar a cena, ele vai vir aqui para esse lado aqui. Você pode já aplicar diretamente daqui, ou você pode arrastar e jogar para cá. Quando você arrasta e joga, ó, ela vem para cá para a lista dos materiais e também vem para cá para o SketchUp. Aí você fica à vontade. Ou você seleciona o seu objeto e aplica. Eu vou aplicar diretamente na superfície para depois eu ter condições de alterar a escala e também mexer aqui na textura, se eu quisesse rotacionar ou algo do tipo, né? Você já sabe isso do SketchUp. Então aqui, ó, vou botar um de textura 80. Vamos deixar 80 e você pode entrar aqui novamente e verificar como é que está a configuração desse material pelo V-Ray. Ó, ele já deixou aqui na aba de reflexo. Não tem, tá 0,6, mas você está vendo que ele não tem reflexo. Ó, Reflection Color está zerado. Se você colocar um pouco de reflexo, ó, vou botar aqui mais ou menos uns 200, você consegue ver ali o reflexo de 0,6, um reflexo fosco, tá? Vou ligar aqui o meu Blin também. Eu não sei se há outro material aplicado aqui, ó. Lá embaixo, ele deixou aplicado, tem um item ativo que é o Bump, que está ativo. O que é o Bump? É a rugosidade do seu material. Eu não ensinei isso ainda, vamos deixar quieto por enquanto. E na próxima aula eu vou te falar mais sobre isso, tá? Mas o que eu quero mostrar para você é como você aplica um material vindo da própria biblioteca do V-Ray. Então você pega, seleciona esse material, clica e arrasta e joga aqui para dentro.
ou você pode aplicar diretamente no seu modelo, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui um piso, ó. Se eu chegar aqui nesse piso, ó, se eu chegar nesse piso aqui, ó, que é um grupo, e aplicar a textura aqui, ó, vou selecionar, venho aqui, aplicar na seleção, ó. Ele automaticamente já aplicou. Esse material, você sabe que ele vai aparecer na lista aqui, ó. Se ele não estiver aparecendo, que você não estiver encontrando ele, você pode fazer o seguinte: pega aqui no materiais o conta-gotas, seleciona, ele está aqui, ó. A partir do momento que você seleciona ele pelo conta-gotas, ele já vem para cá para você observar. Então, esse já é um material um pouco mais elaborado. Você vai ver que o reflexo dele, ele tem o Reflection Color utilizando uma textura aqui dentro, que vai fazer o controle desse reflexo, dessa coloração, né? E eu tenho o Reflection Gloss no 0,8, tá? Que é um reflexo mais brilhoso. Beleza? Se ele tiver rugosidade, vai estar aqui dentro de Bump. A gente tem uma certa rugosidade aqui, como eu já falei, vou explicar mais para frente. Eu vou colocar aqui menor, até vou botar 0,1, bem pouquinho de rugosidade. E essa aplicação, ele deixou a dica aqui já de 1,20 m da textura. Então você entra aqui no SketchUp e coloca a textura de 1,20 m. Que aí você pode ver que as ripas estão corretas, tá? Ó, mais ou menos 5,5 cm por 30 centímetros. Se você quiser maior, é só você mudar aqui. Não tem problema também. Vamos colocar 2 nessa posição. Vamos quebrar aqui. 1,20. Vou botar 2 aqui para deixar um pouquinho mais esticado. É, 2 mesmo. Vou deixar nessa proporção. Então a gente aplicou aqui a madeirinha do próprio V-Ray na mesa. Colocamos no piso também. Eu já tinha aplicado um metal na outra aula de alumínio aqui pelos metais do V-Ray. E também tinha aplicado um vidro do próprio V-Ray aqui na aula passada, tá? Para a gente aplicar mais um, eu vou fazer como se fosse um MDF aqui para esse mobiliário aqui, para essas prateleiras, tá legal? Então, para você fazer um MDF, ó, vamos fazer como se fosse vindo lá daquele site da Duratex. Ó, vamos pegar esse chroma aqui, ó, para a gente dar uma observada no material. Ó, tem uma foto aí para a gente ter uma ideia, tá? Eu vou baixar esse material aqui, chroma, e vou baixar, vamos ver aqui onde tem um outro material mais simples. Vamos ver essa. Ó, vou pegar esse Orion aqui, ó, Yes. Esse Yes aqui a gente vai botar nas prateleiras, tá legal? Então, vou baixar também. A gente percebe que o chroma, ele é um elemento mais reflexivo, né? Então nós vamos fazer esse elemento. Vamos colocar esse chroma aqui. Então o que eu vou fazer? Eu pego aqui, faço um material default do SketchUp. Vou botar aqui como chroma e trago a minha textura por aqui. Pode ser por aqui, pode ser lá no V-Ray, tá legal? Vou botar aqui como e vamos aplicar. Eu vou editar aqui, grupo, beleza? Vamos aplicar só nas portas aqui.
Aqui por enquanto não vai ter nada, só nas portinhas. Então, ó, esse objeto chroma a gente já sabe que ele foi aplicado. Eu vou entrar aqui no seu reflexo, botar o reflection color próximo de branco. E eu também sei que ele precisa ter um brilho, né? Ter uma reflexão não tão brilhosa, mas também não tão fosca. Então eu venho aqui e vou colocar aproximadamente, vamos ver se 8 fica interessante. Vou botar 85% aqui, ó. Ele ainda tem um reflexo mais intenso, mas também com um pouco de fosquidão. Não precisa ser aquele reflexo espelhado. O próximo vai ser a linha trama que a gente vai colocar no resto do móvel. Eu vou entrar por aqui para fazer diferente, para você ter essas duas possibilidades. Ou você faz pelo material do V-Ray, diretamente aqui no genérico, ou você faz pelo SketchUp. Então aqui eu vou colocar como MDF Trama Yes. E vou trazer aqui no quadradinho, ó, no slot da textura, bitmap, traz ali a trama Yes, volta, vem aqui e coloca um brilho e reflexo. Como eu sei que ele não é um reflexo muito forte, vamos ver lá, ó. Isso. Aqui, yes. Ó, a gente está vendo aqui no modelo da imagem que não tem um brilho totalmente brilhoso, né? Não é um reflexo brilhoso, a gente coloca fosco. Então vamos lá, a gente vai colocar aqui ele bem fosco, tá? Vou botar até 0,55 aqui. Não vou trabalhar com rugosidade nesse momento. Então, como você pode aplicar, você também tem aquela forma de aplicar ou pelo baldinho, ou você seleciona, aperta o botão direito aqui no nome, Apply to Selection. E aí ele aplica. Ele acabou pegando aqui um pedacinho a mais, mas aí você vem e aplica aqui. Deixa eu arrumar aqui, porque saiu. Deixa eu atrás do nome, MDF. Aqui, aplicar, pronto. Está aplicado. Aplicar aqui em todo mundo também, ó, botão direito. Apply to Selection. Está todo mundo aplicado ali. Ó, tá bem pequenininho. Eu acho que está interessante. Se você quiser aumentar um pouco essa textura, aumentar para 0,5. A mesma textura vai ser colocada aqui. E pronto. Tá? Eu vou parar o vídeo nesse momento, porque eu acho que já está ficando bem extenso. Eu vou renderizar para a gente dar uma olhada como é que está ficando. Mas na próxima aula eu vou completar todos os materiais com vocês. E aí eu explico a parte de rugosidade que você vai fazer pelo bump e também com displacement. Lembrando aqui, ó, antes de você renderizar, você pega, desliga o material override, né, que a gente ligou para deixar tudo cinza, porque senão o seu trabalho jamais vai aparecer o material. Então renderiza. E se você gostou do vídeo, achou o conteúdo legal, dá o like aí, compartilha com seus amigos, compartilha com seu estagiário, com o pessoal do seu escritório. E o que você precisar, quer tirar dúvida, deixa aí nos comentários, beleza? Vamos ver aqui a renderização. O sofá ele já veio com material, mas na próxima aula também eu vou apresentar aí os tecidos que aparecem dentro do V-Ray, tá? Você pode até observar lá, procurar que você vai ver alguns. Então tá aí, ó, alguns materiais já aplicados. A gente está trabalhando ainda com uma qualidade bem baixa, tá? Eu vou deixar o render aqui com a qualidade um pouquinho melhor, para vocês observarem como é que está ficando.